Reza a lenda que o mim, além de não conjugar verbo, também não é usado antes do infinitivo. Será? Mim é pronome pessoal oblíquo, ao passo que o eu é o pronome pessoal do caso reto. É sobre essa diferença que vamos falar hoje. Bora lá? É logo após a vinheta. Eu sou a professora Ellen, sou professora de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos. Compreender aí a diferença de quando nós conseguimos utilizar o mim e quando nós utilizamos o eu, principalmente no que se remete ao verbo no infinitivo. Mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido a se inscrever nessa comunidade que tem crescido a cada dia mais, porque aqui, estudante, eu trago vídeos como esse e com questões na prática para que vocês possam ser aprovados. Envia para o amigo que precisa saber dessa diferença, afinal de contas, pronome é um assunto muito cobrado, tanto nas provas de concurso quanto de vestibular. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Primeiramente, pessoal, vamos entender aí o que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são responsáveis por indicar as pessoas do discurso, ou seja, primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, quem ouve e terceira pessoa sobre o que ou de que nós estamos falando, tá certo? Então, os pronomes pessoais, eles variam tanto de gênero quanto de número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural. A função principal, que é a classificação deles, se divide em duas: pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal oblíquo. Já os pronomes oblíquos se subdividem em mais duas classes, que são os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Então, mediante a essa compreensão, vamos embora aprofundar sobre cada um desses pronomes pessoais. Vamos começar falando sobre quais pronomes se encaixam nos pronomes pessoais do caso reto e nos pronomes pessoais oblíquos. A começar pelos pronomes pessoais do caso reto. Vou falar na seguinte ordem: primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, são eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Passando, então, aos pronomes pessoais oblíquos, temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, em seguida, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Agora, frente a essa compreensão, vamos aí desmembrar quais são os pronomes oblíquos átonos e quais são os pronomes oblíquos tônicos. Primeiro, vamos entender o porquê eles são chamados de átonos. Porque eles não possuem uma acentuação própria e se sujeitam à tonicidade que o verbo apresenta, ou seja, em relação à fala. Inclusive, os pronomes oblíquos átonos, eles são utilizados nas colocações pronominais, como próclise, ênclise e mesóclise. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, vou deixar um vídeo aqui na descrição que nós temos no canal falando sobre única e exclusivamente colocação pronominal, tá certo? Então, além disso, eles não são precedidos de preposição alguma, diferente dos oblíquos tônicos. Então, quais são os pronomes oblíquos átonos? O me, o te, o se, o a, o lhe, o lhes, o nos e o vos. Esses são os pronomes oblíquos átonos. E quais são aí os pronomes oblíquos tônicos? E por que são chamados dessa maneira? Eles são chamados assim porque eles possuem acentuação própria e são usados, inclusive, como preposição. Eles se subdividem da seguinte maneira: o mim, comigo, o ti, contigo, o si, o nós, o conosco, o convosco, o vós e o consigo.
Tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Se vocês pararem para observar, vocês vão compreender que o conosco e o convosco, eles resultam da contração da preposição com e os pronomes mim, ti, nós e vos, respectivamente. É importante saber que combinação é quando nós juntamos e não tem perda fonética alguma, tá? Então, por exemplo, quando eu junto a, preposição a, mais o artigo o, eu formo ao. Eu juntei. Então, eu combinei os dois e não teve aí nenhuma perda fonética. Quando eu tenho uma contração, eu tenho algum dos lados perdendo. Tá certo? Então, quando eu digo que vem a ser o conosco e o convosco, a junção, a contração, eu estou dizendo que nós contraímos o com, o ti, o nós e o vos. Tá certo? Porque, inclusive, né, nós temos comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Todos eles são essas contrações de com, mais, ti, nós, vos e si. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos passar aí, inclusive, a alguns exemplos que são utilizados quando nós temos pronomes oblíquos átonos. Disse-me que viria aqui em casa, ou então, ligue-nos amanhã. Então, esses foram exemplos dos pronomes oblíquos átonos. Agora, exemplos com pronomes oblíquos tônicos. O que disseram a mim, eu não levo adiante. Ou, vamos comigo à rua? Então, pessoal, esses são exemplos com os pronomes oblíquos tônicos. Passemos agora às diferenças dos pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos, que é a partir desse momento que vocês vão compreender quando utilizar um e quando utilizar o outro, tá certo? Então, vamos entender aí, pessoal, qual é a função e a diferença do pronome pessoal do caso reto, bem como do pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto, ele tem a função de sujeito ou predicativo do sujeito da oração. Mas, professora, o que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é quando aparece uma característica do sujeito dentro do predicado. Então, se eu disser assim, por exemplo, ela estava se sentindo muito mal. Quem estava se sentindo muito mal? Ela. Fiz a pergunta ao verbo com a frase para descobrir o meu sujeito. O meu sujeito é ela. Logo, estava se sentindo muito mal, é o meu predicado. Predicativo do sujeito é a característica. Qual é a característica do sujeito? Se sentir muito mal, tá certo? Então, é assim que vocês descobrem o predicativo do sujeito, quando apresenta uma característica dentro do sujeito. Ok, pessoal? Então, como que funciona aí na prática os exemplos dos pronomes pessoais do caso reto, por exemplo? Nós fizemos prova hoje. Ela estava muito feliz com a festa, tá certo? Já a função do pronome pessoal oblíquo vem a ser a de complemento da oração, ou seja, podendo ser um complemento verbal ou um complemento nominal. Mesmo que eles sejam átonos ou tônicos, eles vão apresentar a função de complemento ou verbal ou nominal, tá certo? Por exemplo, posso ir contigo? Eu estou complementando o meu verbo. Não sei o que quero para mim. Aqui eu estou trazendo também um complemento nominal, porque eu não sei o que eu quero para mim mesma. Então, é importante prestar atenção e saber diferenciar. Quando eu tenho função de sujeito e predicativo de sujeito, eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Quando eu tenho complemento verbal e complemento nominal, eu tenho aí o pronome pessoal oblíquo. E aí entra o questionamento do vídeo de hoje, pessoal. Reza a lenda que mim não conjuga verbo e muito menos é utilizado antes de verbo no infinitivo. Será? Então, pessoal, vai depender da contextualização em que ele está inserido. Ou seja, eu falei para vocês que o pronome pessoal do caso reto, ele é utilizado como sujeito da oração, correto? E que o pronome pessoal oblíquo é utilizado como complemento da oração, podendo ser verbal ou nominal. Então, é preciso compreender a forma em que a oração está
colocada. Dentro das orações, nós temos aí duas frentes. A ordem direta, que é quando eu tenho sujeito, verbo, predicado e complemento. Sujeito e predicado, digamos assim, porque o verbo ele está dentro do predicado e o complemento também. Então, quando eu tenho uma ordem inversa, eu trago qualquer uma dessas frentes para o início da minha oração. Então, por exemplo, quando eu digo assim, foi difícil para mim aceitar essa situação. O que é que nós precisamos compreender primeiro? Quem é o sujeito e quem é o predicado dessa oração. Então, vamos fazer a pergunta ao verbo? O que foi difícil para mim aceitar essa situação? A minha resposta é o sujeito. Então, o sujeito da minha oração é aceitar essa situação. E foi difícil para mim é o predicado. Então, já por essa frente, nós entendemos que nós temos aí uma oração na ordem inversa. Então, o mim, ele não está exercendo o papel de sujeito da oração, e sim de complemento. Vamos colocar essa oração na ordem direta? Aceitar essa situação foi difícil para mim. Então, nós temos aí o mim funcionando como complemento, ou seja, a sua verdadeira função. Tá certo, pessoal? Dessa maneira, pessoal, o que nós podemos tirar como conclusão da aula de hoje? O pronome pessoal do caso reto, ele é utilizado como sujeito ou predicativo do sujeito dentro das orações, ao passo que o pronome pessoal oblíquo, ele é utilizado como complemento, ou seja, podendo ser um complemento do verbo ou um complemento do nome, complemento verbal e complemento nominal. Vale lembrar que complemento nominal é aquilo que complementa o meu nome, nome igual substantivo, adjetivo ou numeral. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compreendido na prática qual é a diferença do pronome pessoal do caso reto e do pronome pessoal oblíquo. Envia para o amigo que precisa saber disso e não errem mais na prova, pessoal. Afinal, aqui no canal eu trago vídeo para você, estudante que deseja ser aprovado. Curta muito e compartilha esse vídeo para que alcance o maior número de pessoas possível. E bora rumo à aprovação. E aí, estudante? Bora rumo à aprovação? Bora lá aprovar junto comigo?